presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, meu filho, num lugar secreto. Tem aqui fixa, tá? Só pode ser fixado aqui pela Juliana, né? Glória a Deus. Nós tivemos uma oração de louvor, eu e o João Pedro. Tivemos essa ideia de propósito, né, de estabelecer esse tempo entre o louvor e a continuação da mensagem, para não tornar a nossa mensagem tão extensa, o nosso tempo, aliás, juntos tão extenso, e também para nós tenhamos um tempo só da gente com Deus, né, antes do culto, não ficar aquela coisa tão mecânica. Quem está tanto no Instagram como no Facebook vai ver que nós tivemos antes desse momento uma breve introdução, onde nós lemos o texto do Salmo 16 e oramos, né? E agora nós estamos dando continuidade. Entendemos que esse tempo ficou muito distante, né? Mas é para honrar também os irmãos que estão trabalhando, como é o caso do Eduardo, que sai do hospital e do plantão e chega em casa, como ele disse, pastora, na maioria das vezes quando chega a palavra já está sendo ministrada. Então, já que a gente ia criar esse hiato, né, entre a live da mensagem e o nosso momento de louvor, nós estamos aí nos adaptando. Sendo assim, nós entramos com essa canção apenas para trazer de novo, né, essa sintonia de ser conduzido através da adoração, o nosso coração, a presença de Deus em rendição à sua palavra. Inclusive esse louvor, ele é muito pertinente para o que nós vamos ministrar, porque ele começa dizendo, tudo que eu mais quero é te ver, né? Isso me leva, né, mais fundo, eu quero me aprofundar em ti, eu quero estar mergulhado em ti. E é esse o nosso sentimento diante de Deus quando nós nos derramamos, né? Quando nós nos aquebrantamos. Queremos estar, né, derramados no Senhor. Eu vou reler o texto que nós vamos estar ministrando, que é o Salmo 16. Mas quero já enfatizar desde agora que nós vamos nos deter, ainda que no contexto, a mensagem geral, mas principalmente aos 2 últimos versículos, quando ele diz assim, no versículo 11, tu me fizestes conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Davi, quando ele fez esse salmo, ele fez num momento muito difícil da vida dele, muito difícil.
Tanto é que colocou-se, né, um apêndice aqui, abriu-se um parênteses e colocou-se um canto silencioso de Davi. É como se fosse, esse salmo é como se tivesse sido um gemido da alma de Davi. Uma oração em forma de adoração que Davi fez a Deus. E ele começa dizendo, né, defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. E aí ele segue declarando, reconhecendo tudo que o Senhor tem feito por ele. Ele chega ao ponto de dizer que ele possui bens, né? Que as suas dívidas foram todas pagas, né? E ele possui bens. Mas, na verdade, o maior bem dele, o bem mais precioso dele é a presença de Deus. Acho esse salmo belíssimo, belíssimo. No versículo 5 ele vai dizer, Senhor, tu és a minha parte na herança, e o meu cálice és tu que garantes o meu futuro. No 8 ele diz, tenho sempre o Senhor diante de mim, com ele a minha direita não serei abalada. Essa é a razão da alegria que trago no coração. No íntimo exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz. Ele vai dizendo, vai chegar um ponto em que eu vou morrer, mas eu vou morrer em paz. E foi exatamente assim. Davi foi um homem de muitas batalhas, de muitas guerras, né, de muitas conquistas, de muitas lutas, problemas polêmicos, né, pessoais, porque ele chegou ao ponto de pecar de tal maneira que, para esconder o pecado que já era grave, ele vai e manda matar o esposo da mulher com quem ele adulterou. Né? Então ele tinha sérios problemas pessoais, batalhas pessoais, batalha com os filhos, né? Ele vai ter um filho que ao ponto de desejar matá-lo, né? Desejar tirar a sua vida, um que vai violentar a irmã e o outro irmão vai lá querer se vingar. Então ele tinha tantos problemas que sabe? Aí quando a gente para, meu Deus, o que será que ele estava sentindo nesse momento? E ainda assim, seja o que for que ele estava sentindo, ele conclui dizendo que Deus é a sua alegria e que ele tem certeza de que vai morrer em paz. E Deus honra a fé de Davi. Davi morre vencido de dias, bem velhinho, né? Em sua cama, ali, sabe, cercado dos seus filhos, dos seus melhores amigos. Em paz, ele adormece. Bom, oxalá que todos nós, que temos também as nossas lutas a serem travadas, que temos os nossos problemas pessoais, que temos os nossos problemas familiares, que temos os nossos problemas políticos, sociais, financeiros, consigamos de alguma forma encontrar esse equilíbrio e essa fé do salmista para nos alegrarmos acima de todas as circunstâncias, visto que é profético, é verdadeira e fiel a palavra de Deus que nos garante que na presença do Senhor há fartura de alegria. A fartura de alegria. Bem sabemos que pela graça que nos é concedida, há tempos, Deus já habita dentro de nós. Nós já bem sabemos disso. Nós, um dia que entregamos a nossa vida ao Senhor, nos rendemos ao Senhor, confessamos o nome do Senhor, recebemos esse presente, esse tesouro, que é o Espírito Santo, o selo de propriedade peculiar de Deus, ou seja, nós nos tornamos filhos pelo poder da adoção e curados, libertos e salvos pelo poder do sangue de Jesus, remidos, purificados. Nós bem sabemos disso. Isso não, sabe, não é um mistério da fé. O mistério da fé não é bem isso. Porque não é uma questão de fé apenas, mas de constatar
que fiel e digna é a promessa do Senhor na nossa vida, e ela se cumpriu, e se cumpre, e se cumprirá também aquelas que ainda estão para ser cumpridas, como foi com Davi, pois o mesmo Deus de Davi é o meu Deus, o seu Deus. Então não é apenas uma questão de fé, é de fato e de convicção, ainda que a fé é convicção das coisas que os olhos não veem. O que eu quero dizer é que não é algo invisível, inaudível, intocável, é algo real, concreto. Não é abstrato, é concreto. E é fato consumado. A graça nos coloca numa posição especial de ter acesso ao Santo dos Santos. O Espírito de Deus agora habita dentro de nós. E não somente isso, ele habita dentro de nós. Ele está conosco em todo o tempo, ao nosso lado, à nossa frente, nos guardando ao redor. Quem anda a derredor é o diabo, né? Mas a graça do Senhor nos cerca. E aí ele vai dizer que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor no meio do seu povo, guardando ao redor o seu povo. Isso é fato. E nós sabemos disso. Ora, sendo assim, como não faz sentido quando nós, de alguma forma, sabendo que Deus está dentro de nós, sabendo que Deus está ao nosso lado, e sabendo que Ele está nos cercando com seus braços eternos, nos desapercebemos dessa verdade. Como isso é possível? De alguma forma que nós nos esqueçamos disso. Lamentemos como se isso não existisse. E pior, tentemos nos esconder dele. Como isso é possível? Se Deus está dentro de mim, se Deus está comigo, ao meu lado, como está escrito inclusive em Isaías 63, 9, em toda a angústia deles, ele também foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. O seu amor e a sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os carregou todos os dias da antiguidade. Ou seja, Deus ele esteve tão presente na vida. João Pedro, eu não sei se foi a sua mão, mas ficou meio tortinho aí o celular. Desentorce só um pouquinho de nada, que eu fico com a sensação. E eu estou. Vou afastar aqui um pouco mais para trás, que eu estou com a sensação de que eu estou sendo cortada. Pronto. Tá não. Tá bom, obrigada. É pessoal, essa é a minha sensação. Então, como sendo tão verdadeiro o fato de que Ele está conosco, ao nosso redor, em nós, sentindo o que nós sentimos, se angustiando com a nossa angústia, se entristecendo com a nossa tristeza, porque, inclusive, é tão real isso que Jesus, mesmo sabendo que ia curar Lázaro, chorou diante da dor e da tristeza dos seus amigos e seus familiares, das suas duas irmãs. Então, mesmo tudo isso estando aqui e aqui, na realidade, no dia a dia, no cotidiano, vemos uma outra, vamos dizer assim, uma outra força. Porque quando nós paramos para estar com o Senhor, nós nos sentimos acolhidos, amados, amparados. Quando nós recebemos uma bênção, nós nos alegramos, damos testemunhos. Mas, entretanto, quando vem a adversidade, quando vêm as lutas, o enfado do cotidiano, as muitas preocupações com as coisas desse mundo, quando chega a nós, quando vem contra nós a angústia, a ansiedade dos problemas, as muitas tarefas do dia a dia,
as limitações do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções. Parece que cai sobre a nossa cabeça uma nuvem pesada, uma obscuridade. É essa palavra que eu quero, obscuridade. Ficamos pesarosos. É como se fosse uma neblina que vai nos ofuscando a visão. Eu não sei se você já se sentiu assim. Se você já se sentiu ou se você está se sentindo assim. Mas o fato é que por mais que todos nós que aqui estamos já tenhamos tido experiências maravilhosas com o Espírito Santo, acontecem algumas coisas que, como se nós perdêssemos o controle, fôssemos ameaçados. E aí de repente vem aquela nuvem negra, vai nos escondendo dentro dela. E nós deixamos de acreditar. E nós deixamos que a nossa alegria seja melindrada, ameaçada. Eu entendo que a paz que o Senhor nos dá, queridos, Ele já deu, é nossa. Se alguém tira a nossa paz, é porque nós deixamos que essa pessoa tire a nossa paz. Eu entendo assim. Porque já deu, é nossa. Ele diz, a minha paz eu vos dou. Ele não diz, eu vos darei. Eu vos dou. Eu vos dou a minha paz. Aí ele enfatiza. E não é como o mundo dá. Uma paz circunstancial, temporária, vulnerável às intempéries da vida. Ficamos como que numa neblina escura, alienados, embriagados, perdemos o controle, perdemos o foco, metemos os pés pelas mãos. E aí essas densas trevas circunstanciais, que na verdade, não tem tanto poder quanto passa a ideia de ter, pois todas as coisas se sujeitam ao Todo-Poderoso, e ele disse, em meu nome fareis proezas maiores até do que as que eu fiz, eu vos dou autoridade para pisar em serpentes, para comer coisas mortíferas e nenhum mal lhes causará, vós sois as minhas testemunhas, vós sois meu povo, minha nação, minha família, meus filhos. Então, por maior que sejam as nossas adversidades e tribulações, precisamos ter um perfil como de Paulo, que diz, eu me alegro nas minhas tribulações, porque sei que elas vão gerar em mim uma experiência que vai trazer uma maturidade, que vai trazer uma fé, que estará alicerçada em uma esperança que não pode ser decepcionada. De fato, o Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas que como Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. No entanto, na nossa carne, na nossa mente, no nosso coração, nem sempre fazemos prevalecer o que nós acreditamos. Essa é a verdade, é a realidade. E eu não me isento dela. Eu sou humana, de carne e osso igual a todos vocês. Então, pastora, o que havia de diferente em Davi, ao ponto de, mesmo diante da adversidade, ainda que num louvor silencioso, como que em gemido, ele ainda encontra dentro dele força, ânimo, para, sabe, fazer sair o louvor e a adoração, e reconhecer que o Senhor é que é o seu tesouro e a sua maior alegria, e a sua esperança de que no final vai dar tudo certo. O que fazer? O que fazer? E aí,
Eu escolhi compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor, Ele soprou, vamos dizer assim, nesta madrugada. Eu orava e o Senhor falava comigo, e eu até disse: Senhor, será que eu vou conseguir dizer tudo tão bonito assim, como Tu está falando para mim? Porque o Senhor ministrou essa palavra para mim. E eu agora a compartilho com os irmãos. Será que eu vou conseguir, Senhor? Eu disse. Porque Tu falou tão bonito aqui. Mas eu não sou digno. Me dá ânimo, me dá força. Então, antes mesmo de eu continuar, eu quero que você agora coloque a mão no seu coração e diga, faça a oração que eu fiz. Senhor, eu não sou digno. E de mim mesmo nada tenho. E na maioria das vezes eu nem consigo. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Pois que diminua eu, Senhor, e que Tu cresças. E que faça conforme o Teu querer na minha vida, no meu lar, na minha família. Me ensina, Senhor. Me admoesta, Senhor. Me fortalece e me usa para o Teu louvor. Amém? Que Deus fale poderosamente com você esta noite. Pois se eu posso dar um título a essa palavra, eu até escolhi, é que você se veja esta noite entrando na sala do trono. O título é Eu na presença do Rei. E para que isso tenha o efeito que desejo, e que creio que é do desejo do coração de Deus também, é preciso que você se faça uma pergunta. Aliás, eu vou lhe fazer uma pergunta, que você escute a minha pergunta, mas que você responda para Deus. Aí, só aqui, para Deus. A pergunta que eu quero lhe fazer esta noite é: como está a sua relação pessoal com o Rei? O que dirá o Rei a respeito das coisas que Ele lhe confiou para administrar neste encontro? Como está a sua relação com Deus? Como estão as coisas que Ele lhe confiou para administrar nesse encontro com Deus? Você vai responder. Como está a sua vida, meu irmão? Como andam as coisas no seu lar, no seu casamento, nas suas relações ministerialmente, socialmente, profissionalmente? Como estamos? E aí, o primeiro ponto que nós precisamos analisar é: para estar diante do Rei, sermos aprovados, é preciso que as nossas vestes estejam brancas pela santidade e pela justiça. É necessário que nós, os filhos de Deus, nos acheguemos ao Senhor em santidade e em justiça. Deus nos oferece um caminho de excelência. Deus nos chama para um relacionamento de excelência. E Deus nos propõe uma posição de excelência. Mas é nossa responsabilidade corresponder a tamanho privilégio. É nossa responsabilidade. Então, nesta conferência com Deus, além do privilégio, é claro, porque é um privilégio poder entrar no Santo dos Santos. Os judeus no Antigo Testamento não tinham esse privilégio. Eles não tinham
Até o sumo sacerdote, que só entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, ele tinha que ter todo um ritual de purificação, desejoso de ser aceito, para depois ele poder interceder pelo povo. Ele primeiro intercedia por ele, para que ele não fosse rejeitado. Mas aí o véu se rasgou de cima a baixo e nos foi dado tamanho privilégio. Contudo, queridos, todo privilégio requer responsabilidades. Porque não basta o poder, é preciso a responsabilidade para usar o poder da forma correta, em justiça. Senão, cairemos no erro de Sansão, que tinha tanto poder, tanta força, mas só usava para tentar resolver os problemas que ele criava. E o pior é que ele criava um problema, usava a força para tentar resolver, e ele gerava um problema maior, e outro maior, outro maior, ao ponto de se tornar o quê? Cego e escravo de seus inimigos. Humilhado diariamente, empurrando uma moinha, usando, sabe, a força que ainda restava nele, para fazer um trabalho serviçal. Ele que era um juiz. Deus nos oferece um caminho de excelência. Mas, ainda que tenha sido pela graça que nos chegou esse caminho, nós não estamos isentos da responsabilidade. Você é responsável pelo seu relacionamento com Deus. Você é responsável pela sua posição diante dos homens como testemunha de que é filho de Deus. Grande é o privilégio de ser filho de Deus, de ser sacerdote, nação santa e eleita, de ser embaixador do reino. Grande é o privilégio e que requer de nós tamanha responsabilidade. Pois Deus nos santificou, nos separou e nos justificou para andarmos na luz e sermos luz. A justiça e a santidade precisam andar de mãos dadas, queridos. Não basta a gente observar os princípios morais de Deus e fazê-lo de forma obrigatória. Certamente, tudo que é feito por obrigação ou por fardo, em algum momento corre o risco de ser mal feito ou de ser negligenciado pelo desânimo, pelo desinteresse, pelo cansaço. Nós olhamos para a obra de Deus, nós olhamos para os princípios de Deus, nós seguimos os conceitos de Deus por amor, por prazer, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, nós observamos a justiça e praticamos. Nós não praticamos a justiça para sermos salvos, querido, porque pela lei ninguém conseguia ser salvo. Nós praticamos a justiça porque fomos salvos. Aleluia! É por amor que nós servimos a Deus. É por amor que nós vamos para a casa do Senhor, dar testemunho, adorar, servir. É por amor que nós falamos dele a todo tempo todo. Não é legalismo. Não funciona assim. Para isso já tem quem faça. Já tem quem faça. Nós fazemos é porque é impossível não experimentar as boas novas do Senhor, não ser impactada por ela e desejar transbordar essa graça, esse amor, essa luz através de nós, as pessoas que nós amamos. Isaías capítulo 1, versículo 11 em diante, diz assim: de que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos vossos holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros e nem dos bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu de vós isto, que viestes pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs e incenso para mim em abominação. As luas novas, os sábados
e a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade e os vossos ajuntamentos solenes. Versículo 14. As vossas luas novas, as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer essa afronta. Quando entenderdes, olha só, até aqui ele estava falando que não aguenta mais fazer tanta sacrifício, sabe, holocausto, festa religiosa, e isso e aquilo outro, ele disse que não aguenta mais, está por aqui. Aí ele vai e diz: quando quando estenderdes a vossa mão, esconderei de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal, arrependei, fazei o bem, buscai justiça, acabai com a opressão, façam justiça aos órfãos, defendam a causa das viúvas. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, pois ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes me ouvir, comereis do bem dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, pois a boca do Senhor assim o disse. Aí você diz: não, pastor, isso aí foi lá no Antigo Testamento, é queimado em nome de Jesus. Nós vivemos pela graça. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, me perdoe. Eu estou aqui olhando a Nairobi ali, ela aprontada. Nairobi, vai ficar quieta. Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí a graça, olha aí o perdão, olha aí a misericórdia, olha aí o amor. Aí ele diz no versículo 2: por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória do Senhor. Há um caminho de excelência para nós. Há uma posição de excelência para nós. Mas é necessário que mantenhamos a postura de separados do mal, de quem não tem prazer em praticar o mal, e de quem recebeu a Jesus para ser salvo. Esse foi o primeiro ponto. Para entrarmos no Santo dos Santos e sermos aceitos, não precisamos mais daqueles rituais que os sacerdotes faziam, que os sumos sacerdotes, faziam. Nós temos livre acesso à sala do trono e podemos estar lá. Temos permissão para estar presente na presença do Senhor e não sermos destruídos. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Justiça e santidade. Justiça e graça. Segundo ponto. Precisamos estar na presença do Rei quando chamados formos, além de
diante dele apresentando nossos atos de justiça e mostrando nosso testemunho de que somos realmente inimigos do mal, como disse Davi, não falo nem o nome deles. Davi, ele é tão macho que ele vai dizer, eu não falo nem o nome deles, na minha boca não pronuncio nem seus nomes, pois são teus inimigos, praticam o mal. Precisamos estar humildes, com o coração quebrantado, reconhecendo que não somos dignos e que se estamos ali, estamos porque Ele nos amou. É amor, não é mérito. Nós não estamos na presença do Senhor por mérito, meu irmão. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Temos funções, tarefas, responsabilidades, obrigações diferentes, é fato. Uns são chamados para apóstolos, outros são chamados para pastores, outros são chamados para mestre, outros são chamados para profeta, né? A igreja, ela tem essa multiforma do agir de Deus disponível para o serviço. Mas ninguém é melhor do que ninguém. E aquele que quer ser muito, que seja o menor. Aquele que quer ser muito, que seja o menor, o mais pequeno. Pois Deus, ele resiste aos soberbos, queridos. Deus resiste aos soberbos. Eu sempre gosto de citar o exemplo de Esté, né? Que Esté, ela vai morrendo de medo, é a esposa, mas mesmo assim, ela reconhecia quem ela era e ela ainda tinha lá por trás de saber que ela era esposa do rei, mas ele era o supra-supra e ela era súdita, serva, esposa. Ainda tinha um agravante, ela tinha um segredo. Ela era uma hebreia e havia uma sentença de que os hebreus deveriam ser mortos. E já tinha até data marcada. E eu acho lindo quando ela vai, passa não sei quantos dias jejuando e orando para esse momento, e aí ela aparece lá na porta e fica lá esperando que ele diga alguma coisa. Porque ele tanto poderia dizer, venha, como ele poderia dizer, quem lhe chamou aqui? Por que você está aqui? Já tinha acontecido um incidente que gerou essa lei. Porque tinham tentado contra a vida dele. Então ninguém podia se aproximar de Assuero se ele não chamasse ou se ele não estendesse seu cetro. Então havia tudo contra ela quebrar o protocolo. Mesmo sendo ela a mulher dele. Mas ela tinha que esperar ser chamada por ele. Mas aí ela vai. Eita, começa uma batalha espiritual. O cachorro fica aqui, ó. Latindo. Sangue de Jesus repreende. Ela tinha que esperar a autorização. E o que eu acho mais lindo é que quando ela chega na porta da sala do trono, Assuero estende o cetro e diz, venha, o que queres? Peço o que tu quiseres, que até a metade do meu reino, se isso for, eu não te negarei. Eu te darei até metade do meu reino. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E ela se humilhou diante do seu marido. Ofereceu-lhe presentes, banquetes. Um banquete, depois outro. Para aí então declarar o desejo do seu coração. Porque ela temia por ela e pelo povo. Ela foi humilde. Enquanto que o outro foi arrogante, soberbo. Chegou ao ponto de desejar se vestir como rei, andar no cavalo do rei. E o rei chegou para eles, mamãe, me diga uma coisa, o que você acha que eu devo fazer a um homem a quem eu quero honrar? Aí ele, coloque sobre ele a tua túnica, monte ele no seu cavalo pessoal e mande alguém importante na frente dizendo, é assim que o rei faz a quem deseja honrar. Aí depois faça isso com meu servo Mardoqueu, o inimigo dele. E ele foi humilhado diante de Mardoqueu.
a quem ele odiava, porque não se dobrava a ele, não se curvava a ele. Queridos, vivemos num tempo muito perigoso, cercados de discursos perigosos, discursos inflamados de egocentrismo, mensagens de autoajuda que coloca sempre, sabe, o homem numa posição que ele não está, mas que faz bem para o ego pensar que está. É perigosa essa mensagem. Uma mensagem de antropocentrismo, onde o homem é o centro. Pois, na verdade, a mensagem do Evangelho é o teocentrismo. Deus é o centro. O trono é do Senhor. Nós somos servos, mordomos. A verdadeira mensagem sem mácula do Evangelho não é que o homem é maravilhoso, é inteligente, sabe? É o supra-supra. A verdadeira mensagem de poder do Evangelho é: vinde, arrependei-vos enquanto é tempo, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, abandonai os vossos pecados e sede batizados. Precisamos estar conscientes de que nós não temos mérito, queridos. Nós somos servos e tivemos o privilégio de sermos adotados como filhos. Eu acho lindo o testemunho de Daniel. Daniel não se deixou inflamar pelo fato de que ele foi separado, porque ele era bonito, era inteligente, junto com seus amigos, para servir ao rei, e foi estudar, e foi se capacitar, e foi se preparar, e esperar onde o rei iria usá-lo de forma que mais lhe aprovesse. E por isso ele recebia uma alimentação melhor, se vestia melhor, porque a qualquer momento ele podia ser chamado na presença do rei, e ele não quis nada disso. Ele sabia que aquele alimento era nutritivo, era um alimento que os outros escravos não tinham acesso. Mas ele também sabia que aqueles alimentos que eram oferecidos a eles eram oferecidos a deuses pagãos, eram consagrados a demônios. E aí ele pede humildemente permissão para não se alimentar daquilo e comer só frutas e legumes. E aí ele diz: olha, o eunuco diz: mas eu não posso fazer isso, porque se vocês adoecerem, o rei vai cobrar de mim. Ele: não se preocupe, não. Depois, quando você vier, se nós estivermos bem na aparência, estivermos saudáveis, aí você nos libera de não ter que comer dessas comidas que para nós são proibidas, não são adequadas. E assim o eunuco aceitou, e eles ficaram bem, pele bonita, saudáveis, comendo só comida natural. A mensagem de poder do Evangelho, como eu disse, é você humilde diante do Deus Todo-Poderoso, que é Senhor dos Exércitos, e que você é súdito, não é, melhor do que ninguém. Provérbios 25:6 diz assim: não reclames para ti honra na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado perante os príncipes. Não se ensoberbeça, não se coloque, acima dos outros. E aí a gente vai para o Novo Testamento e vê Jesus dizendo algo assim tremendo sobre dois homens totalmente diferentes. Um fariseu, religioso, que dava o dízimo até do cominho, que tinha os melhores lugares no templo, tinha acesso aos escritos, à lei, a tudo, a escola teológica da época. Aí ele vai orar dizendo assim:
Graças te dou, porque não sou como esse incircunciso, esse pecador. Porém, aquele pecador, que era um publicano, assim, não era sangue puro, talvez não fosse nem judeu. A Bíblia diz que ele era um publicano, um mestiço. Ele vai e diz o quê? Senhor, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim e me perdoa. Perdoa-me, Senhor, eu sei que eu não sou digno nem sequer de falar contigo. E aí Jesus diz, qual a oração que vocês acham que meu pai recebeu? Salmo 69, 30 a 36. Louvarei o nome do Deus com um cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graça. Isso será mais agradável ao Senhor do que os bois, os novilhos, que têm pontas e unhas. Vejam isto os mansos e se alegrem. Vós que buscai a Deus, reviva o vosso coração, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus, embora sejam prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão os seus servos, e eles a possuirão. Herdá-la-á a descendência de seus servos, os que amam o seu nome. Os que amam o seu nome herdarão a terra. Queridos, de forma alguma Deus recebe a oração do arrogante e do soberbo. Me perdoe, analise sua alma, prescrute suas ideias, exponha seu coração diante de Deus, porque se houver em você arrogância, soberba, altivez, Deus lhe fará cair por terra. Pois são os humildes de coração, os pacificadores, que herdarão a terra. Mateus, capítulo 6, o famoso Sermão do Monte. Aliás, a partir do 5, o famoso Sermão do Monte. Começa no 5 o sermão. Lá no versículo 3, ele começa a dizer, bem-aventurados sois vós, né? E vai. E deixa eu só olhar aqui, porque eu me comprometi em não estourar o tempo, né? Glória a Deus. Vai dar tempo. Já estou concluindo. Aleluia. Terceiro ponto. Na presença do Rei, teremos nossas reais intenções reveladas. Tudo que você pensa que pode esconder de Deus será revelado. Não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração, porque você não pode esconder as intenções da sua alma dos olhos que têm chamas de fogo. Os olhos que tudo vê, que tudo sabe. Que prescruta o coração e desvenda as intenções. Precisamos alimentar no nosso coração as coisas do céu e abandonar as coisas desse mundo, querido. Precisamos nos desapegar das coisas passageiras e guardarmos o bom tesouro, aquele que é do alto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aí sim, essas coisas com as quais a maioria das pessoas se preocupam serão acrescentadas. Deus acrescenta, queridos. Deus não deixa faltar. Ele lhe dá o escape, Ele lhe dá o caminho, Ele lhe dá o talento.
Você ora, ele abre porta de emprego. Você está sofrendo no emprego, não aguenta mais, ora. Aí Deus tira você, você pensa que vai ficar numa situação difícil. Mas não, ele lhe tira, ele coloca num lugar melhor. Porque Deus honra aquele que coloca a sua esperança nele. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Essa deve ser a nossa mensagem, sabe, da alma, do coração. Porque é do coração que procede todas as nossas intenções. A boca fala do que está cheio o coração. O mal não é o que entra, é fato, é o que sai. Mas o que sai é reflexo do que entra, porque é aquilo que você guarda no coração, que você tem por bom tesouro. É isso. Nós somos, sabe, copiadores. A gente termina repetindo aquilo que a gente nem quer dizer. A gente diz assim, vale, não sei nem de onde é que tirei isso. Tanto é que se você lê e persistir em ler a palavra, como nós falamos no projeto da familiarização da palavra através da repetição da leitura, lê como dinâmica, lê, até ficar encucado e você começar a fluir, sem nem perceber, você quer ler mais e mais. Sabe, você começa a repetir, porque você reproduz o que você guardou. Nós apresentaremos a nossa vida diante de Deus quando Ele assim determinar, queridos. E na presença de Deus nós não poderemos esconder as nossas intenções. Sendo assim, Deus sabe o quanto você precisa dele. E eu acho lindo quando ele diz, eu espero longanimamente que o homem se arrependa do seu mal e se volte para mim, para que eu possa perdoá-lo, para que ele possa ser salvo, pois eu não tenho prazer na morte dele nesse estado em que ele está. Eu não tenho prazer na morte dele da forma como ele está, inimigo meu. Eu não tenho prazer na morte dos meus inimigos, dos homens que não me amam, porque eu os amo mesmo ele não me amando. O salmo é claro, Deus não tem prazer na morte do perverso. Ele lamenta a morte do perverso. O desejo dele é que todos sejam salvos. Assim como Deus deseja nossa companhia eternamente, queridos, nós também devemos desejar a eternidade. Deus sabe quem deseja estar com Ele eternamente. É uma contradição nós dizermos que queremos ir para o céu, estar eternamente com Deus, quando nós negamos a Deus o nosso tempo. Negamos a Deus a nossa atenção. Temos, 24 horas por dia, mas a gente não consegue ficar uma hora, separado para Deus. Tem pessoas que não conseguem, ficam inquietas. Mas fica hora no videogame, fica mais de uma hora no cinema assistindo um filme, comendo pipoca, ainda paga para isso. Um jogo, quantos minutos, hein? Quanto tempo é um jogo de futebol? 60 minutos, né? É uma hora de jogo. Mas aí é o tempo de você chegar, o tempo de você sair. Se não me engano é 60 minutos. Ou é mais. Aí quem gosta de futebol mais do que eu sabe dizer a diferença. Vai para um show, paga caro, o show termina e diz assim, meu Deus, eu não vi nem o tempo passar. Mas nega tempo a Deus, de oração, de louvor. Aí faz tudo, faz um monte de coisa, aí quando chega no final do dia tá exausto. Muitas vezes ora ali meia dúzia de palavras e ainda é cochilando. Mas Deus entende que é porque eu estou muito cansado. Você está muito cansado. Mas e o tempo de Deus? Eu vou guardar para quando eu for para a eternidade. Lá eu vou poder descansar. Não creio assim. Eu creio que lá nós vamos trabalhar. Aleluia! E sem relógio. A Bíblia diz que de eternidade em eternidade. Glória. Não tenha pressa, meu amor.
Não tenha pressa, minha irmã, meu irmão. Dedique tempo. Há uma recompensa para o tempo que você passa com Deus. Há algo precioso. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que uma das coisas que é referência do fogo, das obras, né, que as obras passaram pelo fogo, para ver se é palha ou se é ouro depurado, será também calculado em tempo, a qualidade de tempo que nós te dedicamos? Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero mais tempo contigo. Abra sua Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras. No Salmo 84, 3 versículos, vai do 10 ao 12, Salmo 84, já estou concluindo. Diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Porquanto o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em que te põe a sua confiança. Assim como as costas anseiam por águas, assim é a minha alma desejosa da tua presença. Como podemos dizer que amamos a Deus e não sermos desejosos de estar na presença dele? Parece fadigado. Parece, sabe, que... eu não sei explicar, eu não sei nem argumentar. Porque o desejo da minha alma é o Senhor. Eu não sei argumentar com você. Oxalá que eu tivesse as palavras para tocar o seu coração e lhe dizer que o tempo que você passa com Deus é precioso, pois Deus escuta até o seu gemido. Deus conhece as suas aflições e quer te consolar. A Bíblia diz que Ele intercede por nós, dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Deus geme dentro de nós, por nós, pelas nossas lutas, pelas nossas aflições, pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, e responde, e vai além daquilo que nós pensamos. Ele diz claramente para você e para mim: não chegou à mente humana, nenhum olho humano viu, nenhum ouvido ouviu as coisas de excelência que tenho guardado para você. Como não querer ouvir isso? Mas muitas vezes o homem fala e diz amém. Amém. Lê só um versículo e ora. Aí diz amém. E aí não percebe que no resto do capítulo todinho Deus está respondendo, Deus está falando, Deus está revelando, Deus está consolando, Deus está admoestando. A Bíblia diz: toda a escritura, de capa a capa, ela é perfeita, adequada para te consolar, para te corrigir e para te edificar. E aí as pessoas não leem. Acha cansativo. Mas desejam a eternidade. De que eternidade nós estamos falando então, que é desejada dessa forma arbitrária? Pois se você não conhece a eternidade, como a deseja? Mas aquele que conhece ao Senhor, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que ouve Deus falar, aquele que sente a presença, aquele que se aquebranta, aquele que reconhece tudo que Deus tem feito por ele, este não suporta a ausência de Deus e deseja mais e mais de Deus. Aleluias! Glória a Deus, fechamos 1 hora, não foi? Sandrinha, deixa eu só ver quem está aqui, porque eu vou abrir para orar por vocês, tá certo? Glória a Deus, glória, aleluia, glória a Jesus, estou vendo vocês aqui, glória a Deus, aleluias, aleluias, completei a hora. Viu aí? Compartilhar aqui. Fechamos o tempo aqui do Instagram. É a hora que eu calculei, 1 hora fechada. Mas eu vou voltar aqui só para poder orar.
né? Deixa eu só abrir aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Vai dar certo. Quem está aqui comigo? Lúcia. Aleluia. Quem mais? O Joãozinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Aleluias. Glória a Jesus. Só um momento, amados. Estou encerrando. Deu certo. Vou aqui abrir de novo. Aleluias. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Está só terminando de conectar para nós orarmos todos juntos. Na verdade, eu já concluí, era isso. Eu vou só ler aqui o que eu encerrei, eu escrevi, e vou orar. Mas eu quero honrar os irmãos do Instagram, porque possa ser que alguém queira pedir oração, e aí a gente ora pelos irmãos, né? Aleluia, glória a Deus, para a gente estar encerrando. Bendito é o nome do Senhor. Entremos na sala do trono adorando, pois na presença dele há justiça, santidade, rendição e conhecimento libertador. Desejemos, portanto, estar na presença do Rei. Oxalá que todos sejam aprovados, sabendo que na sua presença até a tristeza salta de alegria. Para encerrar, eu deixo para vocês Jó 41, 22. Amém? Era isso. Eu concluí. Né? Vou orar, agradecendo a Deus pela companhia, pelo amor, pela atenção. Eu sou muito grata por vocês que estão sempre comigo. Guardem no coração de vocês essa palavra. Se autoavaliem. Enquanto eu estiver orando, faça a sua oração pessoal, pergunte para Deus como está a minha vida. Né? Eu tenho me apresentado diante de Deus adequadamente. Se Deus hoje me chamar, como Ele chamou Jó para conversar, né? Eu deixei Jó, no final aqui, só a referência sobre esse prazer de estar na presença do Senhor, para fechar. Mas se você ler o livro de Jó, os últimos capítulos, a partir do capítulo 38, 39 ali, você vai entender quando chega no 41 e Deus vai perguntando: e aí, Jó, onde é que você estava? Quantos anos você tinha quando foram criados os céus e a terra? Você é velho, já é vencido de dias, talvez você tenha essa resposta, você saiba. E ele começa a argumentar. Diga, Jó, fale, eu quero lhe ouvir, diga alguma coisa. E Jó dizendo: eu não sei o que dizer, Senhor. Ele: não, argumente comigo. Onde você estava quando eu fiz os céus e a terra? Onde você estava quando eu criei o mar, coloquei limite, quando eu endureci a terra sobre a água? E vai. Aí Jó já não aguenta mais e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam, Senhor. Que direi eu? A única coisa que eu sei é que tu és o Todo-Poderoso e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Precisamos estar na presença do Senhor, revestidos da justiça e da santidade. E isso só é possível pelo sangue de Jesus. Precisamos estar na presença do Senhor, humildes, quebrantados, reconhecendo que não é mérito, foi presente, é graça, favor imerecido. Deixemos de lado as coisas que nos roubam a atenção de Deus e nos
sabe, massageia nosso ego e distorce a verdade de que Deus é bom, que nós não somos tão ruins assim, mas que Deus também não é tão bom assim. Deus é bom, muito bom, bom o tempo todo, Ele é bom, Ele é maravilhoso. E nós somos pecadores destituídos da sua glória, carentes da sua misericórdia, e dependemos da sua misericórdia para alcançarmos a fé salvística. E por último, apresentemo-nos diante de Deus, desejosos de estar na sua presença. Precisamos estar na presença de Deus pelos motivos certos, queridos. Não apenas para receber um favor de Deus, não apenas para receber de Deus algo que desejamos, mas porque não conseguimos estar longe dEle. Chegue-se a Deus pelos motivos certos. Ele é digno, Ele é maravilhoso e você não consegue mais viver sem Ele. Deseje a presença dEle, é a eternidade na sua companhia, pois as intenções que te levam à presença dEle serão todas elas reveladas. Ninguém pode se esconder dos olhos do Espírito. Desejo do meu coração é que você seja impactado e transformado por essa palavra. Eu quero orar por você, amém? Feche seus olhos. Se você chegou agora nessa segunda live aqui no Instagram, a primeira parte está à sua disposição. Se você conhece alguém que precisa dessa palavra, compartilhe, abençoe pelos motivos certos também. Não porque a gente quer que você divulgue. Na verdade, tem tanta gente por aí pregando, tem talvez até uma palavra mais maravilhosa essa noite aí sendo semeada do que esta. Mas se você crê que esta palavra é para alguém que você sabe que está precisando dela, compartilhe e ore por essa pessoa, para que ao assistir essa live, esses vídeos, ela também possa ser impactada e abençoada. Pois esse é o desejo do meu coração, que todos sejam abençoados. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa noite, Senhor. Nós estamos tentando administrar o tempo por respeito às limitações de sistema, de internet, e precisamos também do teu auxílio, Senhor, para que façamos isso da melhor forma possível. Nos ajuda, Senhor. Precisamos sim, Pai, do teu auxílio, não só com relação às lives, mas com relação a tudo que estamos passando. Tantas pessoas carentes, tantas pessoas que estão sofrendo com esse isolamento, tantas pessoas ainda incertas de como será depois que terminar essas restrições de confinamentos. Senhor, usa da tua benignidade, da tua misericórdia e nos ajuda a voltarmos, não como éramos, mas melhores, Senhor. A nos sentirmos seguros, nos sentirmos úteis, a fim de que venhamos também ajudar a outros que precisem até mais do que nós, assim como também levanta pessoas por nós, porque não necessariamente todos nós que estamos aqui no serviço do Senhor, porque é diácono, porque é pastor, porque é líder de ministério, não significa que nós não sejamos carentes, Pai. Carentes fisicamente, financeiramente, emocionalmente. Então, Senhor, nos ajuda. Vai, sabe, nos completando uns com os outros, a fim de que sejamos cuidados enquanto cuidamos. Multiplica, Senhor, o amor. Aumenta, Senhor, a intimidade contigo. Nos faz entender os desígnios para os quais o Senhor nos confiou e nos separou. Nos fortalece e nos capacita. Repreende tudo que não vem de ti e nos dá, Senhor, em abundância, mais e mais de ti. Pois tu és, como disse o salmista, o nosso tesouro. Tu és a nossa riqueza. E o nosso desejo é estar na tua presença por toda a eternidade. Eu te peço pelo meu lar, pelo lar dos meus irmãos, pelas igrejas da Gileade, Senhor, espalhadas por toda essa fortaleza, pelos interiores, por outros estados. Te peço, Senhor, por todos os pastores e pastoras, independente de ministério, de placa, que estão te servindo em fidelidade e temor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde,
Que o Senhor faça prosperar, faça crescer em graça e em conhecimento. É isso que eu peço, Senhor, crendo que infinitamente será mais do que deseja meu coração, pois o Senhor sempre me surpreende com o melhor. Em nome de Jesus te glorifico hoje e sempre, Pai. Amém e amém. Erga suas mãos para o alto como quem recebe. Eu vou até mais para perto, porque o cachorro já começou a latir. E eu quero que você escute. Que o excelso amor de Deus Pai, que as doces e maravilhosas consolações do Espírito de Deus, e que a presença poderosa, que cura, que transforma, que santifica e que salva, que é a presença do doce Jesus, seja teu escudo, a tua fortaleza, teu amparo e a alegria da tua vida. Um beijo no coração, sintam-se abençoados com a paz. Até o nosso próximo encontro. Beijo. Fiquem com Deus, tá? Amém? Glória a Deus.